Beleza. Sim. Então vamos lá. Gente, a primeira questão, já vou meter o pau nela, tá? É uma questão que eu já vi já aparecer na CESP, muito parecida com essa, só que ela não é uma questão de conteúdo matemático muito difícil. Vocês vão ver que usa-se um pouquinho de análise combinatória e probabilidade, mas o texto é muito ruim, é um texto cansativo, é um texto chato pra caramba, confuso, que te obriga a ficar lendo toda hora. Essa é uma característica das questões da CESP. Então, assim, são questões que você tem que ler mais de uma vez. Então, um conselho que eu sempre dou para o pessoal que vai fazer provas, que tem que otimizar o tempo, senão o tempo não dá, é ir lendo, né? Ler a questão primeiro todinha, e depois ler a segunda vez, marcando os tópicos que você acha que é relevante para você julgar o item. Característica da prova da CESP, não é uma prova que as questões são de múltipla escolha, eles até fazem, tá? Tem concurso da CESP que é de múltipla escolha, mas o método CESP, que eles chamam, que é de julgar item, onde você põe correto e errado, tá? Certo ou errado a questão, certinho? Então lá no gabarito, você vai ter lá, para cada item, né, para cada questão, 2 bolinhas, certo ou errado. E aí você vai marcar a bolinha. Paulo, e se eu não tiver certeza, aí você não marca nada, o que eles fazem? Tem uma pontuação por cada questão que você acerta, e você perde também pontuação por questão que você erra. Então, em alguns casos, né, é válido, às vezes, você não marcar resposta nenhuma, porque aí você nem perde e também não ganha. Tá bom? Paulo, então se eu não marcar nada, aí você vai com 0, você não ganhou ponto nenhum. Né? Então, é você avaliar, porque de repente você tem uma questão que na afirmativa você percebe que o valor é muito alto, que não tem como dar aquilo. Então, mesmo que você não calcule o valor, o seu bom senso, ele vai te fazer marcar a resposta correta. Né? E aí você acerta a questão do chute. Né? Eu falo até com o pessoal que a gente não fala chute depois que a gente termina o ensino médio, a gente fala que faz a questão assentimento. Né? Assentimento significa uma forma mais bonita de falar chute. Vamos dar uma lidinha na questão. Determinado laboratório de análises clínicas está sendo investigado por emitir laudos falsos de um exame constituído por 7 indicadores, correspondente à concentração de 4 compostos na corrente sanguínea, obtidos da seguinte forma: uma medição da concentração de cada um dos compostos A, B, C e D. Vamos pensar assim: vitamina. Composto A é a vitamina A que você tem no seu organismo. B, vitamina B. C, vitamina C. D, vitamina D. Tá bom? E 3 medições por diferentes técnicas da concentração do composto E. Então, o composto E é uma outra vitamina, vitamina E. Só que você tem 3 maneiras diferentes de medir essa concentração. Certinho? Então tem 3 técnicas diferentes para você medir essa concentração. Os outros não. Os outros é uma só. O E, que é especial, tem 3 técnicas diferentes. Os laudos verdadeiros de 7 pacientes, chamados pacientes fontes, com prenomes distintos, entre eles Amanda, Bárbara, Carlos e Daniel, eram usados para compor laudos falsos para os demais pacientes. Então vamos imaginar aí que você precisa ter lá, né, a quantidade certinha dessas vitaminas, e aí eles têm ali 7 pacientes que estão muito saudáveis e eles são usados para eu poder colher, né, o resultado deles e usar para fazer os laudos falsos, tá bom? Para dificultar a ação da autoridade policial na montagem de um laudo falso, o laboratório tomava o cuidado de, no conjunto de 7 medições que constituía o laudo falsificado, né? Por que 7 medições? São as 4 medições dos compostos A, B, C, D e 3 medições do E. Então dá um total 4 mais 3, 7. 7 medições. Então eles tomavam cuidado, né, de usar apenas uma medição de cada paciente fonte. Então, por exemplo, vou pegar o composto A, vou falsificar para a Natália o composto A. Então, vou pegar aqui o da Amanda e vou usar o da Amanda para falsificar o laudo da Natália. Eu não posso pegar a Amanda e usá-la novamente para falsificar o laudo da Natália, para um outro composto. Não, aí eu vou ter que pegar um outro paciente fonte.
tá bom? Então ele não usa o mesmo paciente para falsificar aí o laudo da Natália. Usou a Amanda, tchau, Amanda. Retira a Amanda, vamos usar aí a Bárbara, o Carlos, o Daniel, qualquer outro dos 6 que sobraram, tá bom? E nunca usar 2 ou mais medições de um mesmo paciente-fonte, né? É a mesma coisa, né? Usar apenas uma medição de cada paciente-fonte, ou seja, nunca usar 2 medições de um mesmo paciente-fonte. Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Há mais de 5 maneiras distintas de se produzir um laudo falso, utilizando-se os dados dos exames de Amanda, Bárbara, Carlos, Daniel, nessa ordem. Ou seja, eu vou usar para falsificar os laudos usando nessa ordem. Primeiro eu uso Amanda, depois Bárbara, depois Carlos, depois Daniel, para os valores referentes aos compostos A, B, C e D. Tudo bem? Então, como que vai funcionar? Eu vou fazer primeiro a falsificação da leitura do composto A. Como ele quer nessa ordem, então eu vou ter que usar primeiro a Amanda. Tudo bem? Vou usar agora o composto B. Não posso usar mais a Amanda, tem que seguir a ordem. Eu vou agora usar a Bárbara. Tudo bem? Tá aqui, Bárbara. O composto C, eu vou usar o Carlinhos. Aqui, ó, Carlos. E o D, eu vou usar quem? Eu vou usar o Daniel. Tudo bem? Tem que ser essa ordem, Paulo. Eu não posso trocá-los de posição. Por exemplo, usar a Amanda para fazer o composto B, usar o Carlos para fazer o composto A. Não, tem que ser essa ordem. Então, se você casa o A, a Amanda, B, a Bárbara, C, Carlos, D, Daniel, eu consigo produzir um laudo. Concorda comigo? Isso aí é um laudo, né? Então, o número de maneiras de produzir um laudo falso utilizando, né, os dados dos exames da Amanda, Bárbara, Carlos, Daniel, mantendo essa ordem, é uma maneira apenas, é um modo ou uma maneira apenas. Concorda comigo? Eu só consigo produzir um laudo. Eu não posso trocar de posição aí os pacientes fontes. Então, ele fala para a gente que tem 5 maneiras distintas, e a gente verificando, tem apenas uma maneira. Então, esse item aí, ele está o quê? Ele está errado. É um que eu pedi para corrigir lá no gabarito, né? Estava certo, mas esse item é errado, tá bom? É 1 e o 3 que a gente tem que consertar. Belezinha, gente? Moçada, deixa eu explicar para vocês. Assim que eu terminar a aula, eu vou gerar um PDF com esses slides aí com a resolução, tá? E aí eu vou enviar lá no grupo para vocês terem o slide também, se vocês caso queiram imprimir para ler, né? Eu sou um cara que gosta muito de papel, não é desperdício, nem ódio ao meio ambiente, não. Mas eu gosto de imprimir, eu não gosto de ficar olhando só em celular, em computador, tá? Vamos lá para o segundo item? Gente, beleza esse primeiro aí? Ok? Pode falar, Natália. Ô, Paulo, seria uma maneira para cada paciente ou uma maneira só total? Total, porque quando ele vai produzir o laudo fazendo as leituras dos compostos A, B, C e D. Usando só a leitura do A, eu não gero o laudo, concorda comigo? Então o laudo, ele tem que ter a leitura dos 4 compostos. E se a gente for usar, né, cada um dos pacientes fontes, eu gero apenas um laudo, tá? Entendi. Tem uma maneira só. Porque se a gente for considerar apenas um composto e eu usar qualquer um dos pacientes, então se eu for fazer a leitura do A e puder usar todos os pacientes, aí eu vou ter 7 maneiras, concorda comigo? Né? Aí quando eu for fazer a leitura do B, eu já não posso usar quem eu usei no A, então eu vou ter 6 maneiras. Aí a gente usa o princípio fundamental da contagem depois, né? Mas aí como é um laudo só, com as 4 leituras, mantendo essa ordem dos pacientes fontes, então eu vou conseguir gerar uma maneira só. Estou tentando fechar minha porta aqui, não consigo. Pronto. Belezinha, gente? Natália, deu para entender? Deu. A minha dúvida era só se tivesse ali há mais de 3 maneiras.
Aí, na minha concepção, é uma maneira para cada paciente, entendeu? Mas não, é uma maneira em geral. Uma geral, é uma maneira para produzir o laudo, né? Não a leitura. A leitura do composto. A leitura do composto é mais de uma, fato, né? Se não fosse seguir essa ordem. Mas aí o laudo todo é uma maneira só. Beleza? Beleza. Vamos lá para o próximo. Ó, próxima questão é o mesmo texto, só que aí vem o outro item. Caso o laboratório escolhesse aleatoriamente entre os dados dos 7 pacientes-fonte, aquele que seriam usados nas medições referentes ao composto E. Então, o que ele vai fazer? Agora ele vai fazer a leitura do composto E, que tem 3 formas diferentes. A probabilidade de serem usados os dados de Amanda, Bárbara e Carlos seria inferior a 3%. Então, vamos lá. Vamos lembrar primeiro o que é uma probabilidade. Tanto se fala, né? Eu falo que a gente é um dos conteúdos, né? Um dos conceitos matemáticos que a gente aprende desde criança, né? A gente, quando é pequenininho, a gente não tem noção do perigo. A gente sobe em janela, a gente trepa em cristaleira de vidro, a gente pega aquele copo de cristal podendo cortar a mão, a gente passa a mão em pitbull. Depois que a gente vai crescendo, a gente vai tendo noção do perigo. A gente começa a ver que a probabilidade, ou seja, a chance da gente se machucar é muito grande, né? Então, graças à probabilidade, a gente está vivo até hoje, porque a gente começou a ter uma noção que a chance da gente se machucar fazendo determinado ato, ela é grande. E aí eu não vou fazer, né, esse tal ato porque eu posso me machucar. Então, a probabilidade ela é entendida como uma medida de chance de algo ocorrer. É isso, probabilidade é uma medida de chance. Agora, a gente pode calcular a probabilidade matematicamente? Podemos. Como que se calcula uma probabilidade? Então, olha, a gente primeiro tem que definir o que nós chamamos de evento. O evento é a situação problema. Então, por exemplo, o evento de escolher 6 dezenas para jogar na Mega Sena. Então, qual seria o meu evento? Escolher 6 dezenas para ganhar na Mega Sena. Escolher um parafuso numa caixa de parafusos. É um outro evento, certinho? O evento ferver uma água. Qual a probabilidade de eu ligar o meu fogo ali e ferver essa água após 5 minutos? Então a gente tem aí os eventos. O meu evento é a probabilidade de usar os dados da Amanda, Bárbara, Carlos para fazer as medições do composto E num total de 7 pacientes-fontes. Agora, como que se calcula essa medida de chance, essa probabilidade? A gente faz da seguinte forma, a gente faz a razão entre o número de resultados favoráveis sobre o total de resultados possíveis. Total de resultados possíveis. Como assim, Paulo? Dá um exemplo aí para eu entender isso melhor. Então, vamos lá. Para a gente só simplificar aqui, a gente normalmente indica como N de A o número de resultados favoráveis e N de U o total de resultados possíveis, tá? Vou pegar uma situação aqui, uma situação hipotética, tá bom? Nós somos aqui um total de quantas pessoas? Agora, na aula, somos 6, não é? Então, vamos imaginar a seguinte probabilidade. Vai chegar alguém aqui e vai escolher um de nós 6 para poder ganhar um prêmio, ganhar um presente. Tudo bem? Qual é a probabilidade de Noah ser escolhido? Beleza? Como que se calcula essa probabilidade? Bem, o número de resultados favoráveis é 1. Por que que é 1? Porque eu quero escolher Noah. Tudo bem? Então, Noah é um resultado favorável. Beleza? Total de resultados possíveis. É o total de pessoas que nós temos na aula que podem ser escolhidas. Total de 6. Então, a probabilidade de Noah ser escolhido é 1/6. Beleza? Vamos imaginar uma outra situação. Situação lá da Mega Sena.
né? Qual a probabilidade de ganhar na Mega Sena? Bem, eu preciso saber o seguinte, eu vou julgar quantos jogos? Eu vou julgar um jogo só. Então, o número de resultados favoráveis é um. É um jogo que eu vou julgar lá na lotérica. O total de resultados possíveis é o total de jogos que podem ser feitos com aqueles números da Mega Sena. Então, eu não lembro lá quantos números são, se eu não me engano, são acho que 60 números, né? E aí você vai escolher 6. Cada vez que você escolhe 6, você tem um jogo da Mega Sena. Então, eu vou julgar um jogo e preciso saber o total. O total, gente, dá aproximadamente 50 milhões, tá? É 50 milhões, 84.560, se eu não me engano, tá? 50 milhões. Então, essa aqui é a chance de eu ganhar na Mega Sena. 1 para 50 milhões. Pra você ter ideia, é uma chance parecida com um raio cair na sua cabeça se você estiver andando na rua. Ou seja, uma chance muito pequenininha, não é? Então, para a gente poder resolver o nosso exercício, eu vou precisar calcular essas duas coisas. O número de resultados favoráveis e o total de resultados possíveis. A gente precisa fazer essas duas coisas e ver se essa probabilidade ela vai ser inferior a 3%. Então, eu vou calcular primeiro o meu total de resultados possíveis. Tudo bem? Ou seja, de quantas maneiras eu posso escolher dentro dos 7 pacientes fontes, né, para fazer a leitura do composto E, tá? Então, vou pôr aqui, ó, total. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar como E1 a primeira leitura, tá? São 3 técnicas diferentes para a gente poder ler a concentração do composto E. A primeira técnica eu vou chamar de E1. A segunda técnica eu vou chamar de E2. E a terceira técnica eu vou chamar de E3. Tudo bem? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pondo essas lacunas para a gente escrever em cima das lacunas o número de possibilidades que eu tenho para fazer ali aquela leitura, utilizar aquela técnica. Tá bom? Como eu tenho um total de 7 pacientes fontes, eu posso escolher qualquer um deles para fazer aí uso da técnica 1, para fazer a leitura, a primeira leitura do composto. Né? Imagine, eu sou o cara do laboratório, eu vou falsificar o laudo, eu vou agora pegar aqui a primeira leitura do composto E. Bem, eu vou ter que falsificar. Eu vou escolher, então, um dos 7 pacientes para poder fazer o uso deles nessa leitura da técnica 1. Tá lá, ó, 7 possibilidades. Quando eu for fazer o uso da técnica 2, como no texto ele fala que eu não posso fazer medições de um mesmo paciente-fonte, eu vou ter que escolher outro paciente, concorda comigo? E se eu tenho 7 pacientes e já usei um, eu não posso usá-lo novamente. Então, o número de pacientes disponíveis para fazer a leitura, né, o uso da técnica 2, passa a ser 6. Tudo bem? E aí eu vou para a terceira técnica. Na terceira técnica, eu não vou poder usar os 2 pacientes que eu já usei anteriormente. Então, o que eu faço? Eu vou ter que usar apenas os 5 que sobraram. Pronto. Bem, e agora, o que a gente faz? Paulo, a gente soma, subtrai, o que a gente tem que fazer aí? A gente agora vai fazer uso do chamado princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC, ou princípio multiplicativo. Ele é uma técnica aritmética para a gente determinar o total de possibilidades na realização de um evento. Quando você quer saber um total, você usa esse PFC. Uma forma bem fácil de você aprender como se usa o PFC é esse aqui. Ó. Imagina que você tem uma cidade A, uma cidade B e uma cidade C. Tudo bem? Da cidade A até a cidade B, eu tenho aí 3 caminhos possíveis para fazer essa viagem. Eu tenho o caminho 1, o caminho 2 e o caminho 3. O que seriam esses caminhos? Caminho 1, pegar uma BR, uma estrada asfaltada. Caminho 2, pegar aí um trem, é uma linha férrea. E caminho 3, uma estrada de chão. Tudo bem? E de B até C, eu tenho 2 caminhos possíveis, tá? O caminho 4
que pode ser uma outra rodovia, e o caminho 5, que pode ser um rio navegável. Pronto, tá? A pergunta é a seguinte: de quantas maneiras, qual é o total de modos de sair da cidade A, chegar na cidade C, passando por B? Bem, para descobrir esse total, eu vou escrever um por um, tá? Tá aqui, ó. Eu posso sair da cidade 1, cidade A, pegar o caminho 1, chegar na cidade B, pegar o caminho 4, chegar na cidade C. Para alguém que olhar para a tela agora, estiver passando aí perto de vocês e olhar para a tela, vai pensar assim, pô, isso aí é uma senha? A1, B4, C? Não, isso aqui é uma possibilidade de caminho de A até C, passando por B. Tem outros? Tem, ó. Tá aqui, ó. A1, B5C. Tem mais? Tem, ó. A2, B4C. Tem mais? Tem, ó. A2, B5C. Tem mais? Tem, ó. A3, B4C. Tem mais? Tem A3, B5C. Certinho? Deu um total de quantos aqui, ó? Total de 6 modos, né? Mas a gente deu sorte. Por quê? Porque eram poucos caminhos. Vamos imaginar que de A até B eu tivesse, sei lá, 1000 caminhos possíveis. E de B até C, 100 caminhos possíveis. Concorda comigo que escrever no braço igual eu escrevi? Não daria. Aí entra o PFC. O PFC é uma ferramenta para te ajudar a achar o total de possibilidades sem ser no braço, sem escrever um por um. O que o PFC fala para a gente? Para determinar o total de possibilidades na realização de um evento, basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa deste evento. A minha primeira etapa é de A até B. Eu poderia fazer de 3 formas diferentes. A segunda etapa é de B até C. Eu posso fazer de 2 maneiras diferentes. Quando a gente aplica o PFC, multiplicando esse número de possibilidades de cada etapa, a gente acha o nosso total. Olha lá, o mesmo total que eu encontrei no braço. Então, se eu tiver 1000 possibilidades para a primeira etapa, 100 para a segunda, o total de possibilidades é 100.000 possibilidades. Vamos voltar para o exercício. Ali, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo o número de possibilidades ou de maneiras, né, para se escolher um paciente-fonte para realizar cada medição. Primeira medição, eu tenho 7 possibilidades. Segunda medição, 6 possibilidades. Terceira medição, 5 possibilidades. Quando eu aplicar o PFC, eu vou ter o total de maneiras de fazer a medição desses 3, com essas 3 técnicas diferentes do composto E. Tá lá, dá um total de 210. Tudo bem? Agora a gente vai atrás dos resultados favoráveis. É aquele que eu quero fazer. Aí nós vamos usar novamente o PFC. Vou chamar de E1, E2 e E3. Nos meus resultados favoráveis, eu só quero utilizar a Amanda, a Bárbara e o Carlos. Ele falou igual sobre usar nessa ordem? Não. Eu quero usar os 3. Eu posso usar a Amanda para fazer a terceira leitura. Eu posso usar a Bárbara para fazer a primeira leitura. Eu posso usar o Carlos para fazer a segunda leitura. Aí você pode usar qualquer um deles. Então eu só tenho os 3 disponíveis ali, tá? Então eu quero fazer a primeira leitura. Eu posso usar qualquer um dos 3. Eu tenho 3 maneiras diferentes de fazer o uso da técnica 1, a primeira leitura. Usei um deles. Qual? Não sei. Pode ser, por exemplo, a Bárbara. Então, quando eu for fazer a segunda leitura, Bárbara não pode ser utilizada mais. Eu vou ter quantos disponíveis para o segundo? Olha lá, ó, 2 disponíveis. Se eu não posso usar a Bárbara, me sobraria Amanda e Carlos. Aí usei um deles. Quantos que sobraram para a terceira? 1 apenas. Ao aplicar o PFC, eu vou ter o número de maneiras de usar os 3, Amanda, Bárbara e Carlos, para fazer a medição do composto E. Olha lá, ó, dá um total de 6. Agora, como que a gente vai calcular essa probabilidade? Aqui, ó.
fazendo a razão. Esse 210 é o meu N de U. Esse 6 é meu N de A. Então, nós vamos fazer o cálculo da nossa probabilidade fazendo a razão. Aí entra a esperteza de provas de concurso, até mesmo de vestibular. Fazer essa divisão aqui, cara, ninguém merece. Você vai ter que ficar multiplicando, dividendo, o seu divisor por 100, vai dar um número decimal. Você precisa achar isso aqui em porcentagem. Então, o bizu que eu te dou, estimativa, cara. Ué, mas como que eu faço isso? Simplifica aqui por 2. Vai dar 3. Aqui por 2 dá 105. Certo? Se fosse 100 embaixo, seria 3 sobre 100. 3 sobre 100, 3%. Mas não é. Isso aqui não é 3%, tá? Porque o denominador é 105. O que a gente vai fazer? Nós vamos comparar esses dois resultados aqui, ó. 3 sobre 105 e 3 sobre 100, tá? 3 sobre 100 é o meu 3%. O 3 sobre 105, ele é maior ou é menor que 3%? Paulo, eu não consigo fazer essa análise assim de divisão. É fácil. Eu tenho um pão. Eu vou dividir esse pão para 2 pessoas. Imagine aí na sua cabecinha quanto de pão que cada um vai ganhar. Certinho? Agora eu estava fazendo o quê? Eu estava dividindo um pão para 2 pessoas. Agora eu vou pegar um pão e vou dividir para 4 pessoas. O pedaço de pão que vai caber agora a cada um vai ser maior ou vai ser menor do que a primeira divisão que eu fiz. Pô, eu estava dividindo para 2 pessoas, deu um pedação de pão. Agora eu estou dividindo para 4, o pedacinho vai ficar menor. Ou seja, o pedaço de pão antes era maior do que o pedaço de pão agora. Então, quando você está comparando frações, olha que interessante. Aquela que tiver o maior denominador, ela é a menor fração. Aumentou o denominador, o resultado fica pequeno. Então, se aqui eu estou aumentando o denominador, esse resultado aqui, ele é pequeno, comparado com 3 sobre 100. 3 sobre 100 é maior. Então, a minha probabilidade aqui, ó, ela é inferior a 3%. Ou seja, esse item é o quê? Correto. Olha lá, ó, é correto. A gente precisou fazer uma conta cabulosa? Não, gente. Agora vamos avaliar a questão como um todo. Quais são as contas que você fez para essa prova? Para esse item? 7 vezes 6 vezes 5. Depois, 3 vezes 2 vezes 1. Depois, você simplificou aqui dividindo por 2 e usou o seu conhecimento para fazer a análise. Prova de concurso é isso. Se você está fazendo muita conta, é porque talvez você está indo para um caminho mais complicado, tá? É claro que é isso que eles querem. Eles querem aquele candidato, né, que vai ser aprovado, seja o candidato que consegue fazer estimativa. Aquele candidato que é mais astuto. É isso que eles querem, tá bom? Agora volta a falar. O texto do exercício não ajuda, né? O texto é um textinho bem enjoado. Tudo bem? Gente, beleza? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estava falando com a Natália antes de todo mundo chegar. Seguinte, a sensação que a gente tem, principalmente quando a gente começa a estudar e depois de muito tempo, né, que a gente está parado, é a seguinte, meu Deus do céu, tô lascado. Eu vou fazer essa prova, eu vou tomar ferro. Eu nunca faria isso na prova, né? Gente, esse é um pensamento justo, mas é um pensamento errado, tá? Por que os outros candidatos passam? Não tem nada diferente de vocês. Nada diferente. Todos eles são iguaizinhos a vocês. A diferença está na preparação. O que eu posso prometer para vocês que lá em março, né, final de março, quando a gente vai chegando na nossa prova, vocês vão pegar as questões da CESP e vão fazer todas elas com os 2 braços amarrados nas costas. Ah, Paulo, não acredito nisso. Pode acreditar.
A Natália tem experiência de fazer os concursos da banca JCM. Faz muito concurso nas prefeituras daqui de Minas Gerais. A JCM, quando você pega pela primeira vez, a sensação que você tem é que você é a pessoa mais burra do mundo. Por quê? Porque você não consegue fazer nada na prova. Não consegue fazer nada, cara. E à medida que você vai treinando, você vai pegando o traquejo do negócio, você vai pegando aquele feeling da banca, você começa até pensar assim, caramba, vou fechar essa prova, cara. E é assim mesmo. Você vai fazer uma comparação do que você está sentindo agora, na primeira aula nossa, para depois de 3 meses. E aí eu posso afirmar para vocês que quando chegar lá no finalzinho, vocês vão estar torcendo para ter muita questão de matemática, porque vocês sabem que vão fazer ali a diferença, tá bom? Então, assim, não quero que bata o desespero, tá? Ele é normal, mas é uma sensação que está aí poluída pelo fato de você estar voltando a estudar agora, tá? Vamos lá para a terceira questão. Terceiro item. Se fosse adotada a estratégia de falsificar laudos, seguindo-se a ordem sucessiva de medições referentes aos compostos A, B, C e D, em seguida as medições referentes ao composto E, a quantidade de laudos falsos distintos que poderiam ser gerados pelo laboratório é. Então, qual o total de laudos que eu conseguiria falsificar lá no meu laboratório? Bem, eu tenho que fazer a medição do composto A, tenho que fazer a medição do composto B, tenho que fazer a medição do composto C, do D. Quando chega no E, eu tenho que fazer a medição pela técnica 1, que eu vou chamar de E1, a técnica 2, que eu vou chamar de E2, e a técnica 3, que eu vou chamar de E3. Tudo bem? E aí eu tenho 7 pacientes fontes, que são os camaradas que eu uso os exames deles para poder falsificar o meu laudo. Certinho? Lembrando que se eu usei o cara uma vez, eu não posso usá-lo novamente. Então, para poder determinar o total de possibilidades para elaborar um laudo falso, olha o PFC novamente. Por isso que estão essas lacunas. O que a gente escreve em cima das lacunas? O número de possibilidades da gente falsificar, né? Vamos por falsificar cada uma das leituras aí, medições dos compostos. Então, quando eu for fazer a medição do A, de quantas maneiras eu posso falsificar o A? Eu posso falsificar o A usando a leitura, o exame de cada um dos 7 pacientes fontes. Então, eu posso escolher qualquer um dos 7. Então, eu tenho 7 possibilidades de falsificar a leitura do A. Aí eu usei quem? Não sei. Usei um dos 7 pacientes. Posso usar esse paciente de novo? Não. Combinado foi usar o cara uma vez só. Então, quando eu for fazer a leitura do B, eu não posso usar o que já foi utilizado anteriormente. Então, eu vou ter apenas 6 pacientes para poder fazer uso do seu exame, da sua medição para o composto B. Aí usei quem? Não sei lá, usei o Daniel. E aí, quando eu chego em C, eu não posso usar os 2 anteriores. Então, eu passo a ter 5 possibilidades. E aí vai embora, vai sempre caindo, né? 4 possibilidades. Aí cheguei no exame, é 1. Sobraram quantos pacientes? 3. Aí fiz a leitura do E1. Sobraram quantos para o E2? 2 pacientes. Cheguei no E3, 1 paciente. Pronto. Ao aplicar o PFC, quanto que vai dar isso aqui, ó? Isso aqui é 7 fatorial, né? O que é fatorial, Paulo? Fatorial, gente, é uma maneira resumida, simplificada, de representar um produto assim, ó, de números consecutivos. Então, por exemplo, 2 fatorial, a gente escreve usando o símbolo de exclamação, é esse produto aqui, ó, 2 vezes 1, que dá 2. O 3 fatorial é uma forma resumida de escrever esse produto aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, dá quanto? Ó, 6. O que seria o 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá quanto? Olha lá, ó, 24. Por convenção, o
Christian Kramp, é o nome do matemático francês que fez essa convenção, o 1 fatorial vale 1 e o 0 fatorial também vale 1. Tá? São os únicos 2 fatoriais que dão o mesmo resultado. Agora, quanto que é o 7 fatorial? Posso dar um bizu para vocês? Quando eu era aluno, e não era um bom aluno de matemática, tá? Deixa claro isso, eu era um péssimo aluno de matemática. Na verdade, eu era um péssimo aluno no colégio inteiro, tá? Eu acho que eu não fui reprovado porque eu era quietinho, eu era muito tímido, eu ainda sou tímido, mas eu era muito tímido. Eu era do tipo que alguém me desse bom dia, eu chorava. Bom dia, eu chorava. Era demais da conta. Eu era tipo um vaso de planta numa sala, era eu na sala de aula. Eu me lembro que eu dava aula na faculdade do Grambler e tinha uma professora do direito, não lembro o nome dela, e ela era minha colega de colégio, a gente estudou juntos a vida inteira, lá no Colégio dos Santos Anjos, eu estudava no Santos Anjos. E aí uma vez eu conversando com ela, aí eu criei coragem e falei assim, nós estudamos juntos no colégio. Ela, que isso, Paulo? Estudamos juntos? Não lembro de você. A gente estudou quando? No cursinho? Eu falei, não, a gente estudou a vida inteira, do fundamental até o 9º ano. Não era 9º ano, era a 8ª série. Aí ela tomou um susto, né, porque ela não lembrava de mim. Como que um cara estuda a vida inteira contigo, você não lembra, né? Você vê como que eu era sumido, apagado. E aí eu era muito tímido, então eu não perguntava, dúvida se acumulando, né? É mesmo, de Santos Anjos? Olha só, Noah. Sim, não, engraçado, né? Só que não é o mesmo sistema, eu acho. É tipo, a Divina Providência lá, alguma coisa assim. Mas é de Santa Catarina. Santa Catarina, mas não é da congregação dos Santos Anjos, não. É a mesma Não, coisa. é a Congregação Divina Providência. Aí eu acho que só tem Curitiba. Lá também é de freira. Só que é outra congregação, eu acho. Não Entendi. Aqui tem, se eu não me engano, no Rio. Acho que tem em Petrópolis também. Eu acho, eu não lembro. O pessoal até ia visitar as outras escolas lá, mas eu era tão tímido que nem isso eu ia. Não era só tímido, não. Minha família também não tinha dinheiro para essas viagens, não. Então eu não podia ir. Mas eu era assim, como eu era muito tímido, eu não conseguia, eu não perguntava. E aí acumulando dúvida, né? E aí o resultado disso, eu chegava ao final do ano, eu acho que eu era aprovado por bondade. Minha bondade mesmo, né? Aí você vai falar, pô, mas como que você virou professor de matemática? E, cara, aí é uma longa história. Eu no ensino médio, eu resolvi, quando eu estava fazendo CTU, eu fiz CTU depois do ensino médio, depois do fundamental, e eu, uma vez, indo comprar umas revistinhas em quadrinho, eu vi um pessoal vestido de branco, cara, na rodoviária, aí era um pessoal que estava indo pro colégio naval, e aí, eu falei, caramba, cara, que roupa bonita, gente, Minas, eu nunca tinha visto mar, gente. Aí o pessoal, eu perguntei, pô, vocês estudam aonde? Ah, no colégio naval. Aí eu falei, mas vocês vão fazer o que lá? Ah, a gente vai ser oficial da Marinha. Aí eu falei, mas se tiver guerra tem que ir? Tem. Eu falei, não, você não pode morrer, não é comigo, não. Pô, não tem nada aí que eu possa fazer para pôr essa roupa aí, não. O cara, você pode fazer FOM, que é a Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Aí eu fiz, cara, estudei pra caramba, muito. E acabei passando. E aí eu virei oficial da Marinha Mercante, trabalhei em navio muito tempo. Esse período eu fiz matemática, e quando nasceu meus filhos eu resolvi parar de embarcar. Eu já dava aula aqui em Juiz de Fora, aí fiquei. Aí depois que nasceu o mais novo, tem exatos 8 anos que eu parei efetivamente de embarcar. Não embarco mais, né? E aí eu aprendi que assim, não existe essa de eu levo jeito para matemática, eu não levo jeito. Você parar para pensar assim, fala assim, pô, mas como que você, né, passou numa prova difícil, fez matemática depois, sendo tão ruim aluno, para você ver. Né? Não tem essa de... Eu falo que todos nós podemos aprender o que a gente quiser. O que vai diferenciar a gente aprender ou não é a vontade de aprender aquilo, é o objetivo, é o foco, sabe? Isso não é papo de coach, não, até porque eu odeio coach, mas é fato. Sempre que a gente deseja alguma coisa e a gente faz, né,
faz o que está no nosso alcance, a chance da gente conseguir realizar aquilo ali é muito grande, cara, sabe? Não quer dizer que é o bastante, tá? Também não tem essa de meritocracia, não. A gente na vida é ajudado por muitas pessoas, eu já fui muito ajudado. Mas a nossa parte é essa. E aí eu estudei, fui muito ajudado, passei na prova, e vi que matemática, cara, é para todo mundo, cara. É para todo mundo. A matemática, ela não é esse bichão de 7 cabeças, não. Né? E quando a gente começa a aprender matemática, acertar os exercícios, a gente entende por que a gente tinha colegas no colégio que gostavam tanto de matemática e eu também, e você via na cara do camarada que ele amava aquilo, né? Porque a sensação de superação que mostra que você é capaz de qualquer coisa. Se você aprendeu, né, uma questão como essa que a gente está fazendo aí da CESP, meu amigo, você é capaz de aprender qualquer coisa, sabe? Enfim, vamos lá. Eu estava falando que eu guardo desde a época de escola esse 5 fatorial aqui, ó, que é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu decorei esse resultado. Então, como eu percebi que o 5 fatorial ele aparecia muito, então eu decorei o valor dele a 120. Isso aí numa prova me ajuda muito, porque se eu quero calcular o 7 fatorial, falta só multiplicar por 7 e depois por 6. Certinho? Então, o 6 fatorial, ele na verdade é 6 vezes o 5 fatorial. Concorda comigo? Isso aqui é 5 fatorial vezes 6. Então é 120 vezes 6. Ah lá, 720. E o 7 fatorial é só pegar esse 6 fatorial e multiplicar por 7. Então é 7 vezes 6 fatorial. 7 vezes 720. Isso aqui vai dar quanto? 5.040. Ah lá, existe então 5.040 maneiras de falsificar o laudo. E ele falou que é superior a 800. Então é uma afirmativa o quê? Correta. Certinha. Beleza, gente? Ô, gente, vocês vão encontrar muito exercício feito errado da CESP aí, esparramado na internet, tá? Essa questão, por exemplo, eu já conheço ela há muito tempo, e aí uma certa vez eu vi um camarada resolvendo essa questão, e ele coloca aqui 3, 3 e 3. Qual foi o erro que o cara cometeu? Se você põe 3 possibilidades de leitura, né, na técnica 2, 3 pessoas, as mesmas 3 que você usou para fazer o uso da primeira técnica, você está correndo o risco de repetir a pessoa. E não pode repetir. Está errado. Segundo o texto, você não pode fazer 2 ou mais medições de um mesmo paciente. Então você tem que diminuir o número de pessoas, tá? Então você vai ver aí um resultado até maior às vezes. Vou procurar essa questão na internet. Aí tá 3 vezes 3 vezes 3, vezes 4, vezes 6, vezes 5, vezes... Tá? Então você vai encontrar muita coisa errada aí também, tá? Certinho? Vamos para a próxima. Último item. Com relação ao composto E, é a quantidade de laudos falsos distintos constituídos com os dados dos exames de Amanda, Bárbara e Carlos, que poderia ser produzida, é superior a 50. Paulo, não entendi. Você vai agora fazer o cálculo apenas do composto E. De quantas maneiras você pode criar um laudo, né, fazendo a leitura do composto E, sabendo que o composto E tem 3 técnicas diferentes, E1, E2 e E3. Só que você vai usar apenas essas 3 pessoas aqui, ó, tá? Você não vai poder usar 7. Se fosse usar 7, moleza, 7, 6, 5, aplica o PFC. Mas eu não posso usar essas 7. Eu só posso usar quem? Esses 3 aqui. Então, a gente tem, para a primeira técnica, 3 pessoas disponíveis. Amanda, Bárbara e Carlos. Usei um. Vamos supor que usei a Amanda. Agora eu vou usar a Bárbara. Tá lá, ó, Bárbara. 2 possibilidades.
Usei Bárbara, sobrou quem? Carlos. Uma possibilidade. Aplicando o PFC, lá eu vou ter 6 modos ou 6 maneiras de fazer. Ele falou que é superior a 50. Certinho? Informação errada, né? Errada. Eu não sei se eu pus o outro ali, a resposta. Pus, correto. Tá certinho. Beleza, gente. Olha, então faço só depois. Eu vou enviar para vocês a correção do item 1 e 3, que eu acabei escrevendo o gabarito errado. Tá? Deu para entender? Questão enjoada, né? O texto também não ajuda nem um pouquinho, né? Mas bem-vindo à CESP. Né? Se tiver confuso, vai estar para todo mundo. Né? Vambora, gente. Vamos pro próximo? Então vamos lá.